Olá pessoal, Daniel Ferreira aqui, seu professor de Física. Estamos aqui para continuar o nosso conteúdo e a gente vai para mais uma aula. A gente estava tratando, ou tratou na aula anterior, do movimento retilíneo uniformemente variado. Agora a gente vai dar uma olhada nos gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. A gente vai ver um pouco da teoria, já foi tratado em algumas videoaulas que vocês viram, e a gente vai ver também alguns exercícios resolvidos. Tudo bem? Vamos lá então. Primeiro ano, Colégio Praxis, professor Daniel Ferreira. Vamos olhar primeiro para o gráfico da velocidade versus tempo, tá bom? Esse X você lê como versus. Então, velocidade versus tempo, ou velocidade por tempo. Velocidade no eixo Y, tempo no eixo X. Aí você pode se perguntar aí, por que é importante estudar gráficos? Esse gráfico aqui, por exemplo, está muito famoso agora. Aparece muito aí na mídia. Então não é o que a gente vai estudar ainda. Isso aqui os matemáticos chamam de gaussiana, esse tipo de curva aqui. Não é o que a gente vai ver. A gente vai ver algo ainda mais simples, de equações de primeiro grau, talvez equações de segundo grau. Mas é para vocês terem uma ideia que tudo tem alguma aplicação tecnológica ou na natureza, tá bom? Essa aqui diz respeito ao comportamento da infecção no vírus, na população, como vocês estão cientes de acordo com os jornais. É só para contextualizar e mostrar o exemplo de aplicação de gráficos no cotidiano, tudo bem? Então fica aqui essa imagem para vocês, já bem famosa no nosso dia a dia atualmente. Mas aqui no nosso curso a gente vai olhar para os gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado, tudo bem? Então, o primeiro gráfico que a gente vai avaliar é o da velocidade versus tempo. Então, V por T. Então, para olhar para o gráfico da velocidade versus tempo, do que eu preciso primeiro? Vou precisar da equação da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado. Existe um mnemônico para lembrar dessa equação. O mnemônico é aquelas frasezinhas prontas para você decorar a equação. Isso aqui o pessoal diz assim, ó, vi a avó atrás do toco. É uma das maneiras de você memorizar essa equação, mas é a equação da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado. Ela diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, tá bom? Aí tem dois casos dessa equação, que é esse primeiro caso que eu chamei de equação 1, e tem o segundo caso que ocorre para quando o corpo parte do repouso. Então, um carro que está, se você vai analisar, por exemplo, o caso de um carro que está inicialmente parado e começou a andar. Certo? Aí significa que nesse caso a velocidade inicial dele era zero. Então você tem essa equação aqui, com o termo de V0 igual a zero. Aí se reduz a isso aqui. Aquele termo vai zerar, você fica só com velocidade igual a aceleração vezes o tempo. Tá bom? Então a gente vai construir um gráfico para cada equação dessas daqui. E a gente vai construir um gráfico geral inicialmente, mas nos problemas vão vir gráficos que são específicos, com valores específicos. A gente vai construir um geral com valores incógnitas que são gerais, chamando de V' e V duas linhas e assim vai. Tudo bem? Então a gente tem duas equações para descrever a velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado, para quando o móvel já tem uma velocidade inicial e para quando o móvel parte do repouso, tá bom? As duas equações anteriores, que são a equação 1 e 2, podem ser representadas através de gráficos, que é o que a gente vai ver agora. Bom, eu construí dois gráficos para vocês e, como eu disse, um para cada equação. Esse primeiro gráfico diz respeito à equação número 1, que é essa equação aqui, ó, onde você tem velocidade inicial, que é o que está escrito aqui. Ó. Você tem a velocidade no eixo X, no eixo Y, perdão, e o tempo no eixo X. Então, o móvel ele parte, ele começa a ser avaliado ou estudado a partir de uma velocidade inicial. Foi dada uma velocidade inicial para ele V0, e essa velocidade está aumentando no tempo aqui, tá bom? Então, o gráfico da velocidade versus tempo é uma reta, tudo bem? E uma reta inclinada, porque é uma equação de primeiro grau e a velocidade, é o que a gente vai ver um pouco mais na frente, é justamente o coeficiente angular dessa reta. Não, perdão, o coeficiente angular dessa reta é a aceleração, isso a gente vai ver com mais detalhe. Mas essa reta tem uma inclinação porque existe uma aceleração, tá bom? E a aceleração vai dizer qual é a inclinação dessa reta. Então, para o caso geral, você tem esse primeiro gráfico, onde o móvel parte de uma velocidade inicial V0. Pode ser, por exemplo, 20 metros por segundo, 5 metros por segundo, 10 km por hora e assim vai, essa velocidade inicial. Então é só para você ver que existe uma relação direta aqui entre velocidade e tempo. Se um aumenta, o outro também aumenta.
e assim vai. O segundo caso é para a segunda equação, velocidade é igual a aceleração vezes tempo, para o caso em que o móvel partiu do repouso, você estava com o carro parado e começou a andar. Então, nesse caso, o móvel parte de uma velocidade inicial igual a zero e começa a descrever ali as suas velocidades de acordo com o tempo. Então, dois gráficos são possíveis nesse caso. E desses dois gráficos, a gente pode tirar algumas informações. Tudo bem? Deu para entender os gráficos? Qualquer coisa você volta o vídeo e avalia de novo. Então, mais uma vez. Gráfico para o caso que eu tenho a velocidade inicial V0 dada. Então, ele parte, você começa a avaliar o objeto depois que ele já está andando. E para quando o objeto parte diretamente do repouso. Essa parte pintada aqui embaixo do gráfico, ela vai ter alguma aplicação que eu vou mostrar para vocês a seguir. Se vocês lembrarem do movimento retilíneo uniforme, o gráfico da velocidade pelo tempo lá me dava a variação do espaço. Se vocês se lembrarem, isso vai ocorrer aqui também, tá bom? Então vamos ver o que esses gráficos, o que a gente pode tirar de importante de informação desses gráficos. Então são três informações, eu pus aqui como 3 pontinhos para a gente estar olhando. Então, o primeiro ponto é o seguinte, lembrando que estamos tratando de gráficos de velocidade versus tempo. Primeiro, o ponto onde a reta representativa do movimento corta o eixo da velocidade corresponderá ao valor da velocidade inicial. Aqui eu trouxe uma equação lá da matemática, que é a chamada equação de primeiro grau, para você se lembrar um pouquinho de como é que se comporta uma equação de primeiro grau. Então a gente diz que y é igual a b mais ax. E b, que é a nossa v0, no caso da nossa equação, é essa mesma equação aqui, ó. Tá bom? Comparando com a equação lá da matemática, ó, y no lugar do v, b no lugar do v0, a, que é o coeficiente angular, está aqui, e t, que representa o x. Então o que ocorre? Quando o tempo é igual a zero, esse termo zero, então significa que y é igual a b. Y ser igual a b, nessa outra equação, para tempo igual a zero, significa dizer que a velocidade final é igual à velocidade inicial. Tá bom? Que é exatamente o que está dizendo aqui. Isso significa que quando a reta do gráfico corta o eixo y, aquele local onde ela corta o eixo y é o valor da sua velocidade inicial, e sempre vai ser, porque naquele local o eixo do tempo está zerado. Tá bom? Então, muito parecido com a equação do primeiro grau da matemática. Na verdade, é uma equação do primeiro grau da matemática, tá bom? A gente só troca as letrinhas. Ao invés de usar y, eu uso v. Ao invés de usar b, eu uso v0. A eu uso, só que a ali tem outro significado. A aqui para nós é aceleração. E x é a incógnita do próprio eixo x, tá bom? Então, a primeira informação é essa, repetindo. O ponto onde a reta representativa do movimento corta o eixo da velocidade, que é o representado pelo eixo y, esse valor vai corresponder à velocidade inicial v0. Então, se algum problema te pedir, se você tem um gráfico da velocidade pelo tempo, e esse gráfico está lá, se o gráfico te pedir a velocidade inicial, basta você olhar o ponto onde o gráfico corta o eixo y, ou, no nosso caso, o eixo da velocidade. Tudo bem? Segunda coisa que a gente pode tirar da análise desses gráficos. A inclinação da reta é igual ao valor da aceleração do movimento. Ou seja, quando a gente faz uma análise um pouco geométrica, você consegue tirar isso aqui do gráfico. ΔV sobre ΔT. Deixa eu voltar lá no gráfico para mostrar para vocês. Então, a variação da velocidade vai estar aqui. Um V final com V inicial se obtém daqui, e aqui se obtém a variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial, velocidade aqui, ó. Velocidade final menos velocidade inicial, tá bom? E tendo esses dois valores, você consegue determinar o coeficiente angular, tá bom? Que vai ser o próprio ΔV sobre ΔT. Ou você pode olhar diretamente para a equação do primeiro grau. O coeficiente angular é o termo que acompanha o x lá na equação da matemática. No nosso caso, o x é representado pelo t. Quem é que acompanha o t? A aceleração. Então, a inclinação, que no nosso caso é a aceleração, é isso que ele está dizendo. A inclinação é a aceleração, tá bom? É o valor da aceleração que vai dizer o quanto a retinha vai se inclinar ou não, tá bom? Isso na matemática a gente chama de coeficiente angular da reta, que vai dizer o quanto ela inclina. E ele pode ser escrito como ΔV sobre ΔT, geometricamente, tirando lá do desenho do gráfico, se você olha para o triângulozinho que é formado lá.
Você tem uma variação da velocidade aqui e uma variação do tempo. E com isso, você encontra o valor da aceleração. Seria a mesma coisa de você isolar a aceleração aqui, ó. O V0 passa subtraindo, vai ficar A vezes T, o T passa dividindo. Então vai ficar V menos V0 sobre T igual a aceleração. E isso pode ser escrito como ΔV, já que é V menos V0. Se você adiciona um tempo inicial, você vai ter T menos T0, então ΔV sobre ΔT é a própria aceleração. Tudo bem? Então, terceira coisa que a gente pode tirar de proveito daqueles gráficos, tirar de análise do gráfico. A terceira é, ó, a área A sob o gráfico é numericamente igual ao espaço percorrido pelo corpo. Eu escrevi isso aqui para vocês matematicamente. A área é numericamente igual à distância percorrida pelo corpo, tá bom? Por isso que eu tive que desenhar lá para vocês a área debaixo da curva aqui no gráfico. Então, a área debaixo dessa curva aqui, dessa reta, perdão, é exatamente igual, ou numericamente igual, melhor dizendo, à distância percorrida pelo móvel que está descrevendo esse conjunto de velocidades aqui no tempo, tá bom? Aqui é a mesma coisa, se eu calculo essa área, eu descubro o quanto o objeto se deslocou no espaço, tudo bem? Então essas são as três coisas que a gente pode colher de informação diretas do gráfico, tá bom? Aí na segunda aula, que vai vir logo em seguida dessa, você vai ter acesso aí no mesmo dia, a gente volta para resolver alguns exercícios e aplicar algumas coisas que são importantes nos gráficos que a gente viu, que são esses três fatores importantes que eu elenquei para vocês. A gente vai aplicar eles aqui resolvendo alguns exercícios. Tudo bem? Então, até a próxima aula. Forte abraço a todos.